dar um testemunho. Amém. Graça e paz, igreja. Eu vou dar um testemunho de quarta-feira e eu vou chorar. Então, vocês não reparam, não. Mas quarta-feira eu cheguei aqui na igreja e tem uma palavra para como eu estava. Destruída. Fisicamente, emocionalmente. E o bispo começou a pregação e ele falou assim: hoje nós não vamos orar por nós mesmos. Nós vamos orar pelos irmãos. E eu ali inquieta, e eu, tentando ainda questionar com o Senhor, porque eu estava muito, muito, muito necessitada de alguém orar comigo. Mas aí o bispo falou: vamos orar pela cura física. Naquele momento eu não necessitava de uma cura física. E nós fomos orando, e o Senhor foi colocando para mim orar, e eu fui orando. Aí oraram pela cura física e o Senhor falou assim: o bispo, vamos orar pelas causas impossíveis. E eu falei: agora eu vou. Aí o Senhor falou para mim: não é sobre você, não é você. E eu fiquei aqui, continuei orando, mas o Senhor sabia do que eu precisava. Mas o meu amor a Ele me causa uma obediência e uma fé que a gente está estudando no domingo de manhã com o pastor Marco Túlio. Que a gente viver pela fé não é a gente presenciar grandes feitos de Deus, não. É a gente acreditar que Ele está cuidando da gente no mínimo detalhe. Naquele momento eu comecei a orar e eu fui ficando com a boca um pouco seca. E eu saí, eu estava aqui nessa fileira e eu saí para beber água. E a irmã Ana Flávia estava aqui. E ela saiu daqui, foi me encontrar lá no bebedouro. E ela falou para mim: mandaram eu vir te abraçar. Porque o Senhor sabia que eu precisava de um abraço. O Senhor sabia que eu precisava de colo. Então, Ele pediu para a irmã Ana Flávia ir lá me abraçar. E naquele momento eu entendi que era Ele que estava me abraçando, que era Ele que estava cuidando de mim. Então, não fique no seu lugar, ore com o seu irmão. Nem sempre é sobre nós, mas é sobre todos nós. É sobre a casa do Senhor, a casa do nosso papai. E eu tenho a intimidade com Ele, e Ele sabia do que eu precisava. Ele sabia que eu precisava de um colo, e Ele me deu um colo. E naquele momento eu falei para Ele tudo que eu precisava, e Ele também falou para mim tudo que eu precisava. Então não sei o que você está passando ou vivendo, mas abra um lugar no seu coração para orar pelos outros, para agradecer pela sua vida, pelo que você tem, para pedir para o Senhor colocar os anjos dele diante de cada um dos nossos líderes, porque os nossos líderes são direcionados a fazer e a orar e a pedir. E naquele dia eu entendi que não era só sobre mim, era sobre todos nós. Então abra sua boca e ore pelo seu irmão, porque realmente na quarta-feira eu tive a prova que quando a gente ora um pelos outros, o Senhor cuida de nós. Glória a Deus. Aleluia. É verdade. Amém, Jesus. Eu quero chamar aqui à frente o pastor Gabriel e a pastora Cristina. Eles estão trabalhando na Argentina já há 7 anos. Um trabalho árduo, muito difícil. A Lorena esteve lá, ficou lá mais de uma semana com eles. Eles estão de férias, né? Vai passar uns dias aqui, resolver alguns problemas. A Cristina vai visitar a mãe dela, amém? Que está enferma. E eles vão estar descansando por uns dias. E eles têm trabalhado na Argentina. Eles trabalham no presídio 3 vezes por semana, ganhando o pessoal ali. É um presídio, algumas alas de segurança máxima, pessoas bem perigosas, na verdade.
E tem autorização da turma para entrar lá, que sem autorização não entra também. E eles trabalham na favela também, estão ali, a igreja está bem próximo ali, né? O local de reunião deles, e eles têm ganhado pessoas para Jesus. E aquela oferta missionária, aquela oferta que você dá aqui na igreja, nós temos enviado um pouco para eles, estamos ajudando-os ali nessa obra tão difícil. Eu quero passar a palavra para a Cristina, ela vai dar um pequeno testemunho, eu saudar a igreja, depois o Gabriel em espanhol, e eu vou traduzir ele. Amém. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor. Estamos muito felizes. O que eu quero dizer é que estamos felizes por conhecer mais uma parte da família de Deus, né? Essa família que um dia, né, nós vamos morar todos juntos com o Senhor. E é um prazer estar aqui. Estamos agradecidos primeiramente ao Senhor, ao bispo e toda a igreja, né, que todos estão semeando essa semente nessa obra lá. E da minha parte, quero agradecer e dizer que Deus possa estar multiplicando na vida de cada um de vocês, que está, né, contribuindo com esta obra lá. E como dizia aqui o bispo, nós trabalhamos dentro da favela. Lá não chama favela, lá chama vicha. E é um pouco diferente daqui. É mais pobreza, é mais feio, também é muito perigoso, só que lá eles nos respeitam. Nós entramos a qualquer hora, eles respeitam, eles tratam bem. Nós temos a liberdade de pregar a palavra do Senhor lá. Nós fazemos comida, levamos, servimos comida, porque é muita pobreza. Não sei se os irmãos viram os vídeos que nós estivemos mandando. E esse é o nosso trabalho lá. E também de levar a palavra de Deus às pessoas que estão presas, né, estão presas nos presídios. Lá o pastor prega para aqueles que são os mais perigosos. Um dos presídios mais perigoso que tem lá no nosso estado, onde vivemos. E o Senhor usa ele para ir levar a palavra de liberdade. Eles estão presos, né, naquelas grades e também estão presos espiritualmente, na mão do diabo. Mas Deus tem usado o pastor Gabriel para levar uma palavra de liberdade para estas pessoas lá. Contamos com a oração de cada um de vocês, porque necessitamos muito de oração, meus irmãos, porque não é fácil esse trabalho que fazemos lá. É um trabalho árduo, mas é um trabalho que está primeiramente no coração de Deus e depois está no nosso coração. Amém? Pastor Gabriel também vai falar aqui. O bispo vai traduzir? Já estiveram conversando hoje, ele já aprendeu um pouco, viu? Ele vai falar, depois ele vai explicar. E eu vou ver se você já aprendeu. Amén. Los saludo con la paz del Señor, iglesia. Como decía la sierva, sí, dándole primeramente la gloria y la honra al Señor y de conocer más hermanos en Cristo, ¿no? No importa, siempre digo, la nacionalidad. A paz do Senhor, meus irmãos. Estou muito agradecida a Deus também por conhecer a todos vocês aqui e dando glória a Deus. Muchas veces miramos los videos y veíamos este lugar. Muitas vezes nós estava vendo a reunião de vocês aqui pelos vídeos. Y el Señor nos honra en este día de estar junto a ustedes, gozándonos la presencia del Señor Jesucristo, antes de la partida. E hoje o Senhor nos deu a honra de estar aqui, conhecendo vocês e estar compartilhando com vocês esse momento antes, né, que todos vamos juntos com Ele. Amén. Así que, sí, como decía el pastor, mi trabajo
es en el presidio. Es un trabajo bastante... Assim como dizia o pastor, o bispo, nosso trabalho é um trabalho bem difícil. un lugar que nadie quiere ir ahí. Em um lugar que ninguém quer ir pregar a palavra. Sí. Y ahí están las personas engañadas por el diablo. E aí estão as pessoas que foram enganadas pelo diabo. Voy a contar un breve testimonio Vou contar um pequeno testemunho que me pasó no hace mucho. que me passou há muito tempo. Estaba en un pabellón 24 de máxima seguridad. Eu fui pregar num pavilhão, que é o 24, que é um lugar de máxima seguridade. Y estaban ahí unos jóvenes. E aí estavam alguns jovens. Siempre digo, el lugar de máxima seguridad, ese pabellón, Eu sempre digo, o lugar de alto perfil, le dicen. que é de mais segurança é esse pavilhão, o Ahí están 24. las peores personas, Aí estão os piores, violadores, todas esas cosas. estão os estrupadores, estão os piores. Y me preguntaba un joven, E me perguntou um jovem, pastor, pastor, ¿qué siente usted cuando entra a este lugar? o que você sente quando você entra aqui nesse lugar? Lo que puedo sentir, le dije, es la presencia de Dios primeramente. Eu disse para ele, o que eu posso sentir primeiramente é a presença de Deus. Porque si Dios bien me lleva a entregar la palabra en ese lugar, Porque Deus, Ele me está trazendo aqui para trazer a palavra para vocês. pero también para transformar mis pensamientos. E também para fazer uma transformação no meu pensamento. Porque antes de entrar al presidio, yo tenía otra mirada hacia esas personas. Porque antes de eu começar a fazer as visitas nos presídios, eu tinha outro pensamento com essas pessoas. Muchas veces decimos, están ahí porque se lo merecen, sí. Muitas vezes nós pensamos e dizemos, eles estão aí porque eles merecem. Sí, pero qué bueno que el Señor lo lleva a esa condición para que reconozca que hay un Cristo poderoso que puede liberarlos. Sim, eles estão aí porque merecem. Mas Deus muitas vezes permite que eles estão aí para que eles possam conhecer o verdadeiro Deus. Entonces ahí me muestra el Señor cómo administra a la persona y primeramente administra mi vida y cambia mi mirada y mi pensamiento. Y eso está renovando mis ministerios en el Señor. E isto para mim tem sido uma renovação para o meu ministério, porque eu posso ver de perto a situação dessas pessoas. Y así que le daba gracias al Señor y a ellos también por recibirnos. E eu fico muito agradecido a eles, porque eles me deixam entrar em esse lugar. Y bueno, cuando le dije que me venía, Quando eu avisei para eles que eu vinha, né, para o Brasil, bueno, me prepararon una comida antes de venir. eles fizeram um almoço especial, me serviu um almoço. Y esa es la palabra cuando nos confronta. Un día estaba en mi casa E essa é uma palavra que fala muito comigo e me falou um dia na minha casa. dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me envió Jehová. Que o Espírito de Jeová está sobre mim e me enviou. Y cuando Dios me envía, tenemos que ser obedientes cuando el Señor nos da una orden. E quando o Senhor nos envia e nos dá uma ordem, nós temos que ser obedientes. Sí, así que gracias al siervo, al obispo, por el apoyo de toda la iglesia, ¿no? Que si bien la economía también cuenta muchas veces para movernos, como le comentaba hoy al obispo, ¿no? Estou agradecido também ao bispo e a todos vocês, porque para fazer esse trabalho também necessitamos, né, de dinheiro, da economia para mover. Porque no es solamente llevar la palabra, muchas veces le llevamos también alimento, le llevamos Biblias. Não é somente levar a palavra, muitas vezes temos que levar alimento, temos que levar a Bíblia. Y esa es la obra de Dios. Isto é fazer a obra de Deus. Así que le pido sus fieles oraciones. E eu pido a fiel oração de cada um de vocês. Y aquel que tiene un llamado, E aquele que tem um chamado, que quizás tenemos otra visión. Muchas veces nos resistimos al llamado.
Muitas vezes nós temos resistido ao chamado de Deus na nossa vida. Porque lo vamos a cumplir. Lo tenemos que cumplir. Mas nós temos que cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Porque no va usted, sino el Señor va como poderoso gigante delante de usted, abriendo las puertas en el nombre de Jesús. Você não vai sozinho. Deus vai com você como um poderoso gigante, abrindo as portas e abrindo os caminhos. Porque el Espíritu de Jehová, dice el profeta, está sobre mí y me envió Jehová. Y el Señor se está enviando en este tiempo. Sé obediente al llamado del Señor. Amén. Porque o Espírito de Deus está sobre você e Ele te enviou para fazer a obra dele. Você não está sozinho. Deus está com você. Amém? Amén. Obrigado, querido. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Precisamos cumprir o nosso chamado. Amém, queridos? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 7. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Amém, igreja? Aleluia. Vamos orar. Pai, obrigado por esta noite, pelos testemunhos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra viva e poderosa. Senhor, fala ao nosso coração. Queremos sair daqui mudados, transformados, renovados pela Tua presença e pela Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, aqui Jesus ia comemorar a sua última Páscoa. Ele já havia passado por 2 Páscoas em Jerusalém. E nessas 2 primeiras Páscoas que ele passou, ele estava alegre, feliz. Mas nessa, ele diz para os discípulos: vão preparar a Páscoa. Mas Jesus estava triste, angustiado, porque era a sua última Páscoa. Os discípulos perguntou: Senhor, o que a gente faz? Aonde é que nós vamos? Ele disse: segue um homem com cântaro, aonde ele parar, você fala com o dono da casa, o mestre quer essa sala para passar a Páscoa com seus discípulos. E assim foi feito. Mas nessa Páscoa não havia alegria, só havia tristeza. Porque na Páscoa matava-se o cordeiro, sacrificava-se o cordeiro, e nessa Páscoa ele era o cordeiro. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus estava ali, mas apreensivo, angustiado. E quando chegaram naquele lugar, queridos, sentaram-se à mesa. Judas à sua esquerda, João à sua direita. Jesus sentou ali numa grande mesa com os seus discípulos. E em toda festa havia um servo que lavava os pés dos convidados ou das pessoas que iam participar da festa. Acontece que ninguém se lembrou disso. Por que havia esse costume entre os judeus? É porque ninguém usava sapatênis, ninguém usava tênis, ninguém usava sapato. Eram sandálias que ao longo do caminho, que não tinha asfalto, que não tinha nada do que temos hoje, ao longo do caminho ia se empoeirando, enchendo de fuligem, de pó, de terra. Então, quando chegava no local da festa, havia necessidade
de ter um servo ali com uma bacia de água, uma toalha, lavando os pés dos convidados e enxugando os seus pés, para que eles entrassem na festa limpos, sem chulé, tranquilos. Mas ali, ninguém fez isso. Não havia um servo para lavar os pés. Ninguém havia feito isso, porque entre os discípulos havia ciúme, rivalidade, cobiça. Todos queriam ser servidos, mas não queriam servir. E há um ditado, não sei se você o conhece: aquele que não serve para servir, não serve para nada. Quem já ouviu esse ditado? Quem não ouviu, grava. Aquele que não serve para servir, não serve para nada. Jesus era o grande mestre, mas também é o principal servo. Ele veio para servir o homem. Ele veio para entregar a sua vida na cruz, por mim e por você. Amém, igreja? Então todos queriam ser o maior, ninguém queria servir, se humilhar. Na verdade, quando estavam caminhando para lá, eles estavam discutindo entre si quem seria o maior. Jesus sabia de tudo isso. E Jesus aqui no seu último ato terreno foi servir os discípulos. Ali foi um momento de intimidade com eles, onde eles passariam a festa da Páscoa. E o seu último ato foi servir. E Jesus mostrou isso na prática. Jesus olhando para os discípulos, todos assentados, tranquilos, gordos, espertos, ele mostrou na prática como se é servir. Pegou uma bacia d'água, uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Inclusive de Judas, que estava ali. Judas já havia combinado com os líderes de Israel que entregaria Jesus. Mas os discípulos não sabiam disso, mas Jesus sabia. E mesmo sabendo que Judas era um traidor, mesmo sabendo do que Judas ia fazer, ele tomou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos, inclusive de Judas. Qual era o alvo? Qual era o objetivo de Jesus em fazer, em lavar os pés de Judas? Jesus queria salvá-lo, mostrando para ele. Mas não houve ali arrependimento, ele já havia combinado, vendido Jesus e ia entregar Jesus. Mas houve tempo de se arrepender, de mudar. A oportunidade estava ali. Mas ao invés de haver arrependimento no coração de Judas, ele pensou: esse não é rei, esse é servo. Não sabia ele que Jesus tinha recebido toda a autoridade no céu e na terra. Mas o diabo torceu a sua mente, como ele faz com muitas pessoas na igreja. Quando se depara com um líder, servo, alguém que foi colocado por Deus na igreja para servir. Porque geralmente queremos ser o maior. Geralmente em todos os lugares, aonde você for, as pessoas querem se destacar, querem fama, querem algo mais, querem ser diferentes.
Jesus era diferente de todos, porque além de ser o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, ele veio para servir. Ele mesmo tinha dito isso para os discípulos. O Filho de Deus, o Filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Então Judas teve essa chance de se arrepender e não se arrependeu. Ele pensou, esse não é o rei dos judeus, ele é servo. Aí Pedro solta uma pérola. Quando Jesus pegou a bacia, a toalha e chegou até Pedro, ele diz, o Senhor nunca me lavará os pés. Aí Jesus respondeu para ele, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Porque o que Jesus estava fazendo era físico, natural, mas há um sentido espiritual em servir. O próprio Jesus tinha dito para os discípulos, olha, aquele que der servir alguém, presta atenção queridos, aquele que servir alguém com um copo de água, recebe de Deus a recompensa do profeta, recebe de Deus uma grande recompensa. Uma coisa aparentemente simples, mas somos chamados das trevas para a luz, para servir os irmãos, servir a igreja, servir através da música, servir através do ensino com as crianças, servir em organizar um banco, em limpar algo, em organizar algo que está fora do lugar. Servir com os nossos bens, servir com os nossos talentos, com os nossos dons, com aquilo que Deus nos deu. Se não tivermos um coração de servo, nós não servimos para nada no reino de Deus. Porque Jesus era o servo dos servos. E Pedro disse, olha, o Senhor jamais vai lavar os meus pés. Ele disse, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Era algo natural com sentido espiritual. Era a purificação de Deus. Ali Jesus estava servindo, mostrando para os discípulos o que ele estava fazendo, lavando os pés, tirando toda a poeira do mundo que estava impregnada nos pés dos discípulos. E a Bíblia diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra. Mas temos de ir de pés limpos, sem poeira do mundo, porque logo depois da morte de Jesus, os discípulos iriam anunciar o Evangelho até os confins da terra, em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Essa era a ordem de Jesus. E essa mesma ordem que foi dada para ele, é nos dada hoje. Então Jesus estava fazendo uma purificação, tirando a poeira do mundo, a poeira do ciúme, da discórdia, do orgulho, mostrando a eles na prática a purificação que vem de Deus. Sabe, queridos, um dia nós vamos nos apresentar diante de Deus, e preste atenção, a palavra do Senhor nos mostra que nós temos de estar de mãos limpas, de pés limpos, sem poeira do mundo. Mas é isso que Deus faz, é isso que Jesus faz ao longo da nossa vida cristã. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O alvo de Deus é nos limpar, é nos lavar, como Jesus fez com os pés dos discípulos. É tirar o ciúme, a mágoa, a angústia. É tirar as marcas que o mundo marcou na nossa vida, na nossa alma. E a cada reunião e a cada palavra de Deus liberada para nós, Deus está cuidando de você, Deus está fazendo algo especial, limpando, lavando.
Porque para entrar no céu, nós temos de estar limpos, mais alvos do que a branca neve, diz a palavra do Senhor. Pés, mãos limpas, coração limpo, sem poeira, sem ciúmes, sem discórdia, sem orgulho. Assim como Pedro, Jesus lavou os seus pés. Hoje Ele nos lava pela sua palavra. 3 coisas nos tornam brancos, limpos diante de Deus. O sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. A palavra de Jesus, a palavra de Deus. Jesus disse para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. E o Espírito de Deus, que também nos lava, nos limpa, tira todo o mal que há no nosso coração e nos dá um espírito novo. Sem misturas, puro, algo tremendo. Quando recebemos a Jesus, Ele passa a morar no nosso coração. Amém, queridos? Então nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, pela palavra, pelo Espírito. Só com um detalhe. Jesus disse para os seus discípulos, e orou na oração sacerdotal, Ele disse: Pai, não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então quando você nasce de novo, ninguém é abduzido, ninguém vai para o céu naquela hora. Nós continuamos aqui nesse mundo mau, corrupto, terrível, pecador, sujo. E ao caminhar nesse mundo, nós vamos pegando a poeira do mundo nos nossos pés. Essa poeira do mundo vai se impregnando em nós. A poeira da infidelidade. Infidelidade com Deus. Infidelidade com o esposo, com a esposa. É uma poeira mundana que paira, que o diabo sopra para o nosso lado. É o vento maligno, maligno. Porque Deus nos chama à fidelidade, porque Ele é fiel, Ele não muda, não há variação em Deus, diz a palavra. Mas quando nós caminhamos nesse mundo, vendo tanta incredulidade e infidelidade, essa poeira vai impregnando no homem, na mulher. Por isso precisamos frequentar a igreja, participar das reuniões, porque a cada reunião, Deus vem com o seu Espírito, Deus vem com a sua palavra, Ele vem lavar, tirar a sujeira, toda a poeira de infidelidade, toda a poeira de incredulidade. Mas infelizmente não é só essa poeira, existe a poeira do ódio, do orgulho, da mágoa, da cobiça. Esse mundo jaz no maligno, e essa poeira fétida, poeira do pecado, se espalha no mundo todo, e aonde você vai, por mais limpo que esteja, por mais refinado que seja, essa poeira vai impregnando as pessoas. Então, queridos, nós precisamos entender uma coisa: o que Jesus fez era natural, mas o sentido espiritual, que os discípulos não sabiam. Então quando nós lavamos os pés, nos humilhamos, quando nós servimos, nós estamos ajudando, quando oramos uns pelos outros,
Deus está nos usando como instrumento para servir na oração, para tirar esta poeira. Muitas vezes a pessoa foi impregnada através da internet, da pornografia, através da televisão, através de um filme de terror. Essa poeira mundana do videogame, essa poeira mundana entra na mente, chega nos pés, nas mãos, atinge todo o corpo. E quando nós oramos com o irmão, Deus está limpando, lavando com o Espírito Santo, com santidade, com poder. É isso que Deus faz. Sabe, queridos, muitas vezes essa poeira é tão terrível que nos torna enfermos. Por isso, querido, quanto mais doente, mais você precisa vir para a igreja. Estou com dor nos quartos. Não vou na igreja hoje. Mas não está com dor nos quartos para ficar na quarta-feira assistindo futebol. De 9 até meia-noite. Sara na hora. Estou cansado. Trabalhei a semana inteira. Eu não dou conta de ir na igreja no domingo de manhã. Viaja não, irmão. É aqui que Deus vai tirar a poeira do mundo. É aqui que Deus vai te dar refrigério, descanso, te renovar, te restaurar, encher o seu coração de alegria, fé, ânimo, coragem. Deixa de conversar fiado, irmãos. Para com isso. Tem gente, eu não dou conta, eu trabalhei demais. A cada culto que você mata, a cada reunião que você não vem, você deixa de receber a limpeza de Deus na sua vida. E quanto mais você se afasta da igreja, mais sujo, empoeirado e fedido você se torna. A Bíblia diz que o nosso pecado, a poeira do mundo que impregna em nós, fede as narinas de Deus. A palavra de Deus diz que a nossa oração sobe como cheiro suave às narinas do Pai. A palavra do Senhor diz que são os nossos pecados que nos fazem separação entre nós e Deus. Então, queridos, depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus sentou-se à mesa e perguntou para os discípulos: vocês sabem, vocês compreendem o que eu fiz? Se compreenderam, vai e faz o mesmo. Ele diz: eu sou o mestre e Senhor, e lavei os pés de vocês. Então vocês precisam ir e fazer o mesmo. Servir àqueles que precisam. Servir com aquilo que Deus te concedeu. Aquilo que Deus te agraciou. Porque tudo que somos, tudo que temos, desde antes do seu nascimento, preste atenção, a Bíblia diz que antes de você nascer, Deus já te conhecia, Deus sabia o curso que você ia fazer, Deus te conduziu, te guardou, te livrou de laços, Deus te livrou da morte. Quantas vezes Ele já sabia que você estaria aqui hoje, ouvindo esta palavra? Ele diz: vai, faz o mesmo. Sirva as pessoas. Porque servir as pessoas não te diminui em nada. Eu não queria falar isso não, irmãos, mas estou coçando a goela. Já dizia meu pai lá em Cristianópolis, para falar. Porque muitas vezes eu fui confrontado pelo diabo, muitas vezes confrontado por pessoas. E uma das coisas que já me falaram: se você tem certeza que essa obra é de Deus, por que que tem tão poucas pessoas na sua igreja? Por que que tem umas igrejas aí, pseudo-igrejas, lotadas?
Sabe por quê, queridos? Eu escolhi servir. Eu escolhi ser um líder servo. Eu já tive em várias igrejas na minha vida. Já tive vários pastores. Em mais ou menos mais de 20 anos frequentando igreja, e tive em umas 4 igrejas congregando. Eu tive um pastor servo. O restante se enche de orgulho, de pompa, e assim por diante. Isso nunca me atraiu. Sabe por quê, queridos? Para encher uma igreja é só você fazer alguns defeitos especiais. Não é efeitos especiais, isso é defeitos especiais. Pinta de preto, bota os meninos para pular aqui, gritar, daqui a pouco está cheinho de jovem pulando e gritando. Agora, pergunta se vai ter alguém curado, restaurado, convertido. E o pessoal tomando dinheiro, arrecadando, arrancando e fazendo isso, aquilo, aquilo outro. Eu quero a minha recompensa no céu. A minha recompensa vem do Senhor. Amém, queridos? Amém? Preste atenção, amados. Todo ministério nascido em Deus, ele é criado, organizado e levantado por Deus para servir. Sabe por quê? Porque em Mateus 5,45, Deus nos mostra que a única coisa que Deus faz é servir. Deus não vive para si mesmo. Deus sempre viveu em favor do homem. Desde a criação de todas as coisas, Deus planejou restaurar o homem, trazê-lo de volta à sua imagem e semelhança. Mateus 5,45 diz: Ele faz nascer o sol sobre bons e maus, e chuva sobre justos e injustos. Ele não vive para si, ele vive para fazer nascer o sol sobre justos e injustos, sobre bons e maus. E Jesus disse: olha, vocês entenderam o que eu fiz? Façam mesmo. Sabe por quê, queridos? Se você não faz como Jesus fez, você não tem parte com Ele. Pedro disse: não, o Senhor não me lava os pés. Ele disse: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E se nós não aprendermos a servir de coração, com interesse de coração, como diz a Bíblia, sabe por que é que Davi era chamado o homem segundo o coração de Deus? Você vai ver em toda a história de Davi, ele nunca governou para ele, ele sempre governou para ele e pelos seus valentes, pelas suas famílias, pelo seu povo em Israel. Davi é o nome mais lembrado em Israel, muito mais do que Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua pompa, com todas as suas riquezas. Quando se fala em rei em Israel, o primeiro nome que vem na orelha do judeu, na mente do judeu, Davi. Quando aquele cego, Bartimeu, Jesus ia passando, o que ele gritou? Jesus, filho de Davi. Davi, em todo o seu reino, ele estava servindo. Saíram para uma guerra, eram 600 homens. Uma grande porção deles ficaram para trás, foram lá, derrotaram, trouxeram as mulheres, os bens, ainda pegaram as outras coisas dos seus inimigos. Chegou lá, o pessoal que deu conta de ir, os outros não foram porque estavam exaustos, já tinha vindo de uma guerra. Nós vamos repartir as coisas entre nós os que fomos. Davi falou, nós vamos repartir entre todos. E a partir de hoje, eu vou estabelecer a lei da partilha.
Dividiu com todos, com todo mundo. Davi entendia que a vitória dele não era só dele, a vitória dele era a vitória do seu povo, a vitória do seu povo era a vitória dele. Sabe o que isso significa, querido? É quando o seu problema é o meu problema, mas a sua vitória é também a minha vitória. Se você está enfermo, angustiado, endividado, eu também estou. Eu sou o líder da igreja, o pastor da igreja. Eu vou ter que orar por você. E muitas vezes eu me angustio diante de Deus em favor de alguns irmãos. Se alguém fez trabalho de macumba contra o irmão da igreja, está fazendo contra o Rosemir também. Porque você é ovelha daqui. Eu sou responsável diante de Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, pelo seu crescimento espiritual. Teve uns dias passados aí que eu passei um perrengue feio. Não tinha nada a ver comigo. Tinha a ver com alguns irmãos que alguém estava fazendo macumba contra eles. Mas o problema dele é meu problema. Sabe, queridos, porque eu aprendi com esse texto, que Deus me colocou aqui nesta posição, neste lugar, para servir a igreja. E Ele colocou todos os músicos, os diáconos, os professores de criança, professores, aqueles que servem na igreja, nos colocou numa posição de servir os irmãos. Eu aprendi, queridos, porque eu li Mateus 7:21. Você sabe o que está lá em Mateus 7:21? Joga aqui na tela, DJ. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Bota o 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? 23. Não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos. Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Isso aqui é uma tradução diferente do que eu estava falando. Afastem-se de mim, vocês que praticaram o mal. Na tradução original, não vos conheço, vocês praticaram iniquidade. Irmãos, são pastores, são líderes, expulsaram demônios, profetizaram, curaram enfermos, mas não tinham regras, eram iníquos, estavam fazendo para eles, não estavam fazendo para servir a igreja, para aliviar o fardo. Tudo que Jesus fazia era servir as pessoas. Se estava endemoniado, ele expulsava o demônio para aliviar o fardo, para mandar para longe aqueles capeta que atazanava a vida das pessoas. Quando ele multiplicava pão, queridos, não é porque ele estava com fome, não era ele, era a multidão, que Jesus queria que os discípulos tivessem compaixão dela, e eles não tinham, simplesmente, Senhor, despede essa multidão. Jesus falou, por que vocês não dão de comer para eles? Que jeito, Senhor, é muita gente. Ele sempre há um jeito. O nosso Deus é Deus do impossível. Orava, abençoava, multiplicava. Sabe, queridos? Esse versículo, muitas pessoas, muitos líderes, muitos pastores, chegarão um dia diante de Deus e vai dizer, Senhor, Senhor, em Teu nome eu profetizei, em Teu nome eu curei, em Teu nome expulsei demônio. Ele vai falar, aparta de mim, maldito.
Você praticou iniquidade, você não tinha regras, você não tinha princípios. Você não fazia as coisas de acordo com os princípios ensinados por Jesus. E nesse texto que lemos, um pedaço dele, da última Páscoa, Jesus, na sua didaquê, ensinando os discípulos, ele disse: olha, vocês aprenderam, viram o que eu fiz? Ele fez na prática, ensinou na prática. Jesus não ficava teorizando, mandando alguém fazer. Ele servia, ele veio para servir. E vou contar uma coisa, queridos, isso não diminui você em nada, pelo contrário. É isso que traz alegria e satisfação para o seu coração, sabia disso? Não tem coisa melhor do que ver alguém que estava angustiado e de repente se alegra. É o texto de Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para levar boas novas aos quebrantados de coração, apregoar o ano aceitável do Senhor. Deus me disse: olha, 2024 é o ano do avivamento, é o ano aceitável do Senhor. Sabe o que significa isso no original hebraico? Significa, esse é o ano que Deus vai agir em nosso favor, aleluia. Esse é o ano em que Deus vai te dar aquilo que você precisa. Ele vai agir em seu favor, abrir portas, criar portas. Ele vai fazer milagres, coisas maravilhosas diante dos seus olhos. É uma promessa de Deus para mim e para a igreja que está comigo. É uma promessa de Deus para mim e para você que é fiel aos princípios do Senhor. Para você que acredita em Deus, na sua palavra e também no seu pastor, no seu líder. Deus me disse: este ano é o ano em que eu vou agir em seu favor. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio. E Deus vai fazer coisas tremendas, coisas maravilhosas que vai alegrar o nosso coração. Amém? Põe a sua mão direita na altura do seu coração. Comece a falar com Deus. Comece a pedir a Deus um coração puro. Comece a pedir a Deus força, graça. Comece a invocar o nome do Senhor para te ajudar, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor receberá ajuda. Pai maravilhoso, obrigado por esta noite, obrigado Deus pela igreja, obrigado Pai pela Tua palavra, viva, poderosa, edificante, oh Deus, maravilhoso, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de maravilhas. Senhor, que esta palavra fique gravada no mais profundo do nosso coração. Pai, eu declaro a bênção de Deus sobre a Tua igreja nesta hora. A bênção da presença de Deus, aonde colocarmos a planta dos nossos pés. A bênção do Senhor sobre o nosso trabalho, trabalho das nossas mãos. O Senhor multiplicando. Este ano é o ano aceitável do Senhor. É o ano que Deus vai agir em nosso favor.
abrindo portas, criando portas, movendo com a sua mão poderosa. É o ano do avivamento, é o ano em que a vida de Deus vai fluir no nosso meio. Ora, halama cheia, alamas. Deus de poder e glória, enche este lugar em cada reunião, inunda cada coração, Senhor, em cada reunião, trazendo cura, restaurando vidas, casamentos, sarando a alma. Oh, Pai maravilhoso, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, porque podemos confiar no Senhor. E ensina-nos, ó Deus, a servir na Tua casa, na Tua igreja, no reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Ele é poderoso, maravilhoso Deus.